Galera, deu ruim o final de One Punch Man, tem tudo pra ser um dos mais trágicos de todos os animes. Será que o God vai ser vitorioso na luta contra a humanidade? Você vai ver isso agora. Ei, Next Trunks, Peter aqui. É isso mesmo que vocês viram no título, eu não fujo de nada. O final de One Punch Man vai ser catastrófico, não vai perdoar ninguém. Se você esperava que ia ter final feliz, você pensou errado. Porque essa teoria vai mostrar pra vocês que tem tudo pra dar ruim no arco final. Que não tem nada a ver com esse arco atual do mangá. E por que será que vai dar ruim, Peter? Será que tem alguma ameaça que é tão poderosa que nem o Saitama vai dar conta? Então para agora o que você tá fazendo, para agora. Metralha esse like, vapo! Né? Não, eu ia falar com Ki, mas não tem Ki aqui. Aqui é com a força, soco sério. Galera, na verdade essa teoria se baseia já no acontecimento da primeira temporada, quando a vidente, né, que prestava serviço à Associação de Heróis, a Madame Shibabwa, viu um futuro catastrófico quando a última mensagem que ela deixou foi que a Terra está condenada. Durante a reunião com os heróis classe S, né, o City ainda disse que as visões da Madame Shibabwa não eram constantes, mas eram extremamente precisas. Tudo que ela viu se concretizou. Vai pescando o que eu tô falando. Foi por isso que mesmo depois da invasão da nave do Boros, a Associação de Heróis começou a convocar criminosos para ajudarem numa batalha contra alguma ameaça, né? Porque, no fundo, eles sabem que se a nave do Boros não destruir o mundo, é porque essa invasão alienígena não era a ameaça que a Madame Shibabwa viu. Ela viu outra coisa. Isso mostra que seja lá o que foi que a Madame Shibabwa viu, o nome difícil, né? Esse tal evento ainda não aconteceu, mas é questão de tempo até finalmente acontecer. Ela viu que o mundo vai acabar. É claro que a resposta mais óbvia de todas é que o God vai ser o responsável por esse futuro catastrófico. E eu digo isso porque realmente parece que tudo está se encaminhando para uma luta final contra ele. É o God que está manipulando as pessoas para que ele possa finalmente ressuscitar e governar de forma soberana esse mundo, né? Mas eu sou um pouco cético em relação a isso, galera. Por quê? Porque há de se convir, o One Punch Man não é One Punch Man se o Saitama não eliminar o God com um soco, a gente sabe disso. E é exatamente isso que dá sentido à obra, né? Porque quando a gente vê o Saitama lá, lutando contra um inimigo poderoso, a gente não quer saber se o Saitama, né, vai conseguir vencer. Não é isso, a gente sabe que ele vai. A gente quer ver exatamente como que o vilão vai reagir diante de um oponente que, porra, vai nivelar ele ao nível de um inseto. Sacou? É exatamente isso, é um cara que trata um demônio e um inseto da mesma forma. É o Saitama. Uma entidade absurdamente cósmica com inseto. Imagina o God ser nivelado desse jeito. O God que já sabe que é um ser, que é uma entidade, esbarrar com outro ser que simplesmente nem sabe que tem esse poder todo e simplesmente humilha ele. É muito difícil pensar que com o God vai ser diferente. Do contrário, não é One Punch Man. Perderia todo o sentido que faz One Punch Man ser a obra de One Punch Man. Por isso que é maneiro demais, tá? E muita gente, inclusive, bate na tecla. Esse anime, essa obra é chata porque não tem graça, a gente sabe que ele vai vencer. Aí que tá. Pra mim, o engraçado é isso. Pra mim, o charme da obra é esse. Porque a gente sabe que ele vai vencer. Mesmo assim, a gente quer ver reação. A gente não sabe ainda se vai ter alguma dificuldade. Nunca. A gente sempre fica com a pulga atrás da orelha. Quem acompanha essa série sabe do que eu tô falando. Mas vamos lá, galera. Se a gente tá partindo da ideia de que não faz qualquer sentido qualquer inimigo ser uma ameaça ao mundo onde o Saitama vive, então isso quer dizer que a coisa que vai ameaçar o planeta não é exatamente o inimigo, mas sim algo que o Saitama não pode lidar. Não é? Alguma coisa que o Saitama, de repente, dessa vez não dá. O Saitama lida muito bem com monstros, robôs, meteoros, sei lá, qualquer coisa grande, ou seja, qualquer coisa que ele é capaz de dar um soco. Mas e se fosse um vírus? E se fosse, sei lá, uma maldição? Pois agora eu vou revelar pra vocês que não é nada disso. E que, na verdade, nós já conhecemos a identidade de quem vai causar o fim do mundo em One Punch Man. Como nem todo mundo acompanha o mangá desde o início, é importante dizer alguns detalhes que são de extrema importância pro entendimento da obra. Eu vou precisar passar pra vocês, beleza? Vamos lá. A Associação de Heróis não é lá muito correta, né? Existe muita corrupção lá dentro, né? Dentro da Associação de Heróis. Dá até pra gente fazer um vídeo sobre a corrupção da Associação de Heróis, se vocês quiserem, tá? Mas vamos lá, eu vou dar só alguns exemplos aqui pra vocês entenderem o que tá acontecendo lá dentro. Existe um capítulo do mangá que ocorre logo depois da luta contra o Boros, que mostra que a Associação de Heróis tentou chantagear a polícia, né, para que a própria mídia se encarregasse de mostrar que o governo não tem mais condições de proteger as pessoas. E que o correto seria dar total autonomia para a Associação de Heróis. Dessa forma, né, a própria associação agiria como governo. Ou seja, eles estão querendo manipular para eles serem os governantes. E olha que o mundo inteiro de One Punch Man está sob a jurisdição de um governo único. Não é algo descentralizado, sacou? É realmente um governo único que governa todo aquele mega continente. E pelo visto a Associação de Heróis quer, sim, descredibilizar o governo para poder comandar o planeta todo. Isso a gente percebe que está acontecendo.
Um outro exemplo disso, tá, que eu até me recordei agora, é que a Associação de Heróis mantém monstros aprisionados para vender eles pro mercado negro. E isso é uma coisa que os heróis ainda não sabem, ok? Eles são enviados para missões para, né, eles poderem capturar um monstro sob pretexto de que esse monstro é um tipo de experimento que fugiu. Mas na verdade não é experimento coisa nenhuma. Ele é só uma criatura que foi raptada para ser vendido para colecionadores. Então sim, a Associação de Heróis é bem corrupta. E não é à toa, né, que a Neo Hero surgiu no webcomic para competir com a Associação de Heróis. Mas o problema, galera, é que também tem corrupção na Neo Heroes. Então vai chegar um ponto em que isso vai se tornar insustentável. É impossível de conseguir manter isso tudo. A corrupção vai comer solta e isso vai acabar afetando todos os atos heróicos da associação. Tipo, vai ficar visível que não tem mais nenhum ato heróico. Isso que eu quero passar pra vocês. Os heróis que concordam com esses atos vão se curvar ao sistema e os que não concordam vão ser perseguidos pelo sistema. Simples. Vai ter cabeça sendo animada ali. Só que existe um único herói até o momento que se recusa a se curvar às vontades da associação de heróis e no fim das contas acaba fazendo exclusivamente o que ele quer. Que herói é esse? Exatamente. Saitama. Você consegue imaginar Saitama aceitando ordenzinha? Que não dá. Num cenário, pensa assim, num cenário, né, em que a Associação de Heróis tá extrapolando todos os limites, é muito difícil pensar que o Saitama vai baixar a cabeça e não vai fazer nada. Né? E se ele se mostrar contra o sistema, é claro que a associação vai reagir e vai retaliar. Mas quem consegue fazer qualquer coisa contra o Saitama? A heroína mais poderosa da associação, que é a Tatsumaki, não conseguiu fazer nada contra o Saitama na webcomic. Que outro herói vai comprar essa briga? Não importa quem a associação mande para enfrentar o Saitama, ele vai derrubar qualquer um com um soco. Se o Saitama for para cima da associação de heróis, desculpa aí quem acha o contrário, mas sim, vai ser massacre. Não dá para ninguém. O massacre só ia acabar se tivesse rolando uma promoção lá no mercado. Vocês sabem disso, tá? Vocês já perceberam onde é que eu quero chegar, né? A ameaça responsável pela visão trágica da Madame Shibawa não é nenhum monstro, não é nenhum demônio, não é nenhum alienígena, não é nenhum deus. É o Saitama. Ele é o único realmente capaz de destruir um mundo onde ele mesmo vive. Porque qualquer outro tipo de ameaça seria, como é que eu vou dizer, delicadamente morto por um soco dele, só isso. A menos que essa ameaça seja ele mesmo. Se você curtiu essa teoria, comenta aqui embaixo. Faz sentido, Peter? Pô, já pensou se isso acontece? Vocês têm que concordar. Caramba, maneiro, maneiro. Porque tem embasamento isso, né? Comenta aqui embaixo e metralha esse like. Mas, poxa, não sai sem se inscrever. É bom demais saber que essa comunidade é top de One Punch Man. Vocês estão comigo? Pô, eu gosto demais, sabia? Você pode deixar aqui, pô, mas eu gosto demais dessa série. Caralho. Tamo junto, se inscreve aqui, ativa o sininho. Vou continuar trazendo pra vocês mais teoria, análise de webcomic, do mangá. E vou avisar vocês quando o anime voltar. Pra isso tem que estar inscrito com o sininho. Valeu, galera! Fui!